Olá, companheiros servidores, companheiras servidoras municipais de Santos, muito boa tarde. Está começando o Sindes TV, né? Mais um programa aqui dentro das nossas plataformas digitais, né? Vocês já conhecem aí o nosso giro de notícias, a fala do presidente e a nossa live do servidor, toda sexta-feira, 21 horas, né? Essa live que está dando o que falar. Mas nós temos o nosso Sindes TV, é um programa que a gente aqui consegue levar informação de qualidade para a categoria. Então, sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso Sindes TV. O programa que vai ser reprisado nas nossas plataformas no Face, no Instagram, no YouTube e no site do sindicato, tá certo? Hoje, o tema é reforma administrativa proposta pelo desgoverno, a tal da PEC 32, né? Esse assunto está dando o que falar, e para resenhar a respeito, eu estou aqui, olha, do meu lado direito, o presidente do sindicato, Fábio Pimentel. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, William. Vamos tentar espancar esse assunto aí com a maior ênfase, porém com a maior brevidade possível, porque senão a técnica fica nervosa aqui. E é bom a gente também já deixar avisado de antemão, claro, que a partir de outubro serão 2 lives, uma na terça e uma na sexta, para poder caber, né? Não sei se isso está certo, mas para poder caber todos os candidatos... Contemplá-los, né, presidente? A prefeito, tá bom? Isso, bacana essa informação. A gente reforça também presidente, na live, né? A questão de que o sindicato, né, é um ambiente democrático, é uma estrutura democrática à disposição que representa a sua categoria e a sociedade. Está dentro do conjunto social democrático neste país, apesar do Executivo Federal só fazer descaminhos, né? Um dos descaminhos é esse, que é a questão da desreforma administrativa, presidente. É desreforma mesmo, sabe? Então, assim, presidente, indo direto ao ponto, vou te perguntar o seguinte: eu quero que você fale sobre o retrocesso proposto pelo governo, né, com essa PEC 32. O governo Bolsonaro, na sua avaliação, presidente, está rasgando todas as conquistas obtidas pelos servidores desde lá da Constituição de 1988? É um engano, isso. Não existe conquista dos servidores, existe conquista dos cidadãos brasileiros, tá? Que com a Constituição de 88 obteve condições de fiscalizar melhor os regimes de contratação dos, entre aspas, governo, e caracterizou definitivamente o que é governo e o que é Estado. Porque, assim, as pessoas se enganam. Saúde, educação, segurança, lazer, são coisas que, dentro de determinados graus, né, as 3 primeiras com muito mais ênfase, são obrigações do Estado, e não do governo. É obrigação do Estado. Tá? E há um motivo para isso. Porque o governo os governos são sazonais e têm compromissos com ele mesmo, consigo próprio. Tá? Evidentemente, alguns governos são comprometidos consigo próprio, com ele mesmo, mas esses governos têm compromisso com a população, têm compromisso com a sociedade. Outros não, e a grande maioria, a bem da verdade, não tem compromisso com a sociedade. Portanto, se o compromisso é consigo próprio, se o compromisso desses governos são consigo próprio, eles vão encaminhar as prestações de serviços
fisiologicamente, tá? Para okay. quem desinteressa, ou seja, para os amigos do rei. Isso foi o que foi criado na Constituição de 88, a dita Constituição Cidadã. Tá? E ela é cidadã exatamente por isso. Transformou uma situação que vinha ao longo, não só da ditadura militar, até antes, mas vinha ao longo das últimas constituições se eternizando. Ou seja, você quer ver um exemplo? Eu já dei esse exemplo em alguns outros momentos que a gente fala, no que tange a contratação, tá? Porque aí, se a gente está falando de reforma administrativa, a Constituição Cidadã foi muito mais abrangente, trabalhou a cidadania em muitos outros aspectos, porém, nós estamos tratando aqui de reforma administrativa. No que tange a contratação, nós tínhamos aqui, por exemplo, em Santos, 13 regimes de contrato de trabalho, era uma parafernália o vínculo empregatício com com os trabalhadores públicos. Era uma parafernália de vínculo empregatício. Ninguém, em sã consciência, nenhum cidadão tinha condições de fiscalizar e entender o que estava acontecendo, por que esse funcionário era contratado, por que o outro não era contratado, por que tantas contratações, porque, na verdade, não existia, por exemplo, quando eu entrei, com 13 regimes de contrato de trabalho, nós tínhamos 9 mil funcionários e não prestávamos serviço algum. Nós tínhamos 3 pronto-socorros. Até 84, nós tínhamos 3 pronto-socorros. Depois, até 88, aumentou um pouquinho, começaram a surgir policlínicas, etc., mas coisa muito insignificante. Nós tínhamos 12 escolas, hoje nós temos mais de 60. A maioria dos nossos filhos, a grande maioria das crianças, não conseguiam vaga na escola pública. Para se conseguir uma vaga, tinha que chorar para o vereador. O vereador tinha que colocar a pessoa, porque senão não tinha vaga. Faltava vaga. Em vez de sobrar, como quase acontece agora, faltavam vagas. Nós não tínhamos prestação de serviço, tínhamos 9 mil funcionários para fazer o quê? Trabalhar para o governo. Era isso que acontecia. Tá? Onde é que vai o ataque? É na estabilidade, é na obrigação do concurso público, é no vínculo empregatício. A Constituição resolveu isso obrigando a ter o RJU. Quer contratar pela CLT? Vai contratar pela CLT, mas vai contratar só pela CLT. Obrigando a ter número de cargos certo, não é, sabe, eu preciso de mais funcionários, aí tu vai colocar, não, são cargos estipulados por lei, isso está mudando. Agora, por decreto, o Poder Executivo, agora não, desculpe, se for aprovada a reforma, por decreto, o Poder Executivo pode mudar isso, seja ele em que âmbito for, seja ele lá para a União, para o Estado ou para o município. Em qualquer situação, o Poder Executivo Central pode mudar com uma penada, com um decreto. Cria tantos cargos, porque eu preciso. Não precisa nada. Por que precisa? Justifica essa necessidade. Sem dúvida. A Constituição obrigou a criação de cargos específicos por lei e obrigou a fazer concurso público sempre que chegasse a 1/3 de vaga. Isso está mudando. Você não tem mais segurança, você não tem mais como fiscalizar isso. Se aprovada for, obrigou a ter concurso público, porque não tinha. Carreira de Estado, servidor público estatutário, sempre existiu. Estabilidade para esse tipo de servidor sempre existiu. É uma coisa que vem sendo mantida ao longo de todas as constituições, a carreira típica de Estado. Nós aqui tínhamos quando eu entrei no serviço público, nós tínhamos cerca de 10% do número total
de servidores trabalhando na prefeitura e na Câmara, e nas autarquias, nós tínhamos cerca de 10% eram servidores estatutários. Tá? E o resto, o restante, não tinha vínculo com a prefeitura. Quer dizer, o cara não poderia cometer os atos que o Estado lhe exige porque se via pressionado pelo governo que estava aí. O que eu estou querendo dizer? Pô, o João da farmácia, tá, é amigo desse prefeito, votou nesse prefeito, mas o Manuel da farmácia da outra esquina votou contra. Então, a fiscalização vai ser diferente para esse e para esse. Para o amigo, o fiscal, sendo empregado do governo e não do Estado, o fiscal vai virar a cara. Mas do inimigo, daquele que votou contra, ele vai ficar batendo, ele vai ficar atuando, ele vai ficar multando. Nós vimos isso acontecer não faz muito tempo. Aquele cara do Ibama, que fez uma autuação no pessoal que estava derrubando mata, porque aqui no Brasil não se derruba mata, né? Nós somos o país que mais protege mata. Nós somos um país, isso o presidente, né? O presidente foi dizer essa mentira deslavada, essa sem vergonhice, não tem outro tipo de coisa, porque nos envergonha. O cara, sabe, é contra, acha que tem que desmatar, vai lá e fala, não, tem que desmatar mesmo, e acabou. Seja homem, pô. Mas vai lá na ONU dizer que não, aqui não tem desmatamento, que o cara, quando foi coibir o desmatamento, foi ameaçado de ser mandado embora. Ou melhor, foi ameaçado não, o presidente falou, manda esse cara embora. Não foi mandado embora por quê? Porque ele é concursado. Ele tem estabilidade, não pode ser mandado embora. Essa é a diferença do trabalhador do Estado, do serviço de Estado e do serviço do governo. O governo tem que ter empregado? Claro que tem. Ele tem lá os seus empregados de confiança, os nomeados em cargo de comissão, que vão tentar implementar a sua filosofia administrativa, mas em serviços perenes, em serviços que não podem mudar. A educação tem que ser educação aqui no governo, no caso do município, no governo Paulo Barbosa, no governo X próximo que vai entrar, no governo Y que vem depois, e a mesma coisa para o governo federal. A educação tem que ser a mesma para o seu capitão Bolsonaro e para qualquer outro que vá lá. O Ciro Gomes vai ganhar a próxima eleição. A educação tem que ser a mesma. A filosofia administrativa é que muda. E é isso que está sendo mudado. A conquista não são dos servidores públicos. A conquista não é para nós, servidor público. Eu tenho estabilidade. Porque é o seguinte, cara. Eu vou dizer uma coisa para você. O servidor não tem estabilidade, vai fazer o que o governo manda. Seja ele quem for. Fisiologismo vai graçar. A injustiça vai graçar. Sabe por quê? Porque a gente teima de apoiar esse tipo de cidadão que está mandando no país. Mas é o que vai, não é a categoria, meu amigo. É evidente que a gente perde espaço, a gente perde direito, mas a categoria vai continuar servindo. A forma que ela vai servir depende de todos nós. A forma como ela vai servir depende de um todo, depende de como nós vamos permitir que esse mentiroso, tá, determine ou altere a Constituição. Se for para alterar do jeito que ele quer, vai poder terceirizar, porque é o que ele pretende. Vai poder contratar por tempo determinado, porque é o que ele pretende. Vai poder contratar por tempo indeterminado, porém sem estabilidade, ou seja, pode mandar embora se quiser, porque é o que ele pretende. E vai manter os estáveis, o pessoal concursado. O pessoal concursado cada vez menor é que nem fiscalização do trabalho, cara. Foi diminuindo, daqui a pouco tu não tem mais ninguém para fiscalizar, tu não tem mais fiscalização. E é isso que vai acontecer. E aí a gente fica bangu. Assim, o cidadão tem que entender que os avanços da Constituição não foi para os servidores públicos,
A Constituição não é dos servidores públicos. O avanço que a Constituição trouxe, e que agora, com essas mudanças, querem retroagir há 3 décadas, há 30 anos atrás, é o que vai acontecer, nós vamos retroagir há 30 anos atrás, nós vamos voltar ao status quo que existia lá antes de 88. Se todo mundo gostar, quem tem memória e idade, evidentemente, eu me lembro, porque eu estava vivo. Eu era um ser pensante lá naquela época. Portanto, eu me lembro. Também. Quem tem idade e pensa, vai perceber que está sendo enganado, está sendo tripudiado, espoliado, porque a categoria, companheiro, vai jogar do jeito que tiver que jogar. Antes de 88, jogava com fisiologismo. Se vai voltar para jogar com fisiologismo, a gente joga com fisiologismo. Eu vou ser um que vou orientar. Faz o que o governo manda, hein? O que o Estado pede não tem valor, não. Obedece o que o governo manda, porque se você autuar o amigo dele, ele vai te pôr na rua. É isso que vai acontecer. Mas as conquistas, quem perde somos todos nós, cidadãos. Eu também perco, porque estão acabando, estão destruindo com a Constituição que eu, de uma forma muito pequena, tá, ajudei a construir. Ô, presidente, sem dúvida, a manifestação que o sindicato brilhantemente costurou deixa muito claro essa questão do prejuízo do coletivo, né? Todos nós, porque a gente tem esse binômio, nós somos cidadãos e somos servidores. Aí eu te pergunto o seguinte, eu queria que você repercutisse um comentário, porque assim, a gente vai ter que fatiar esse assunto, ele é muito importante, ele é urgente e a gente precisa fatiá-lo, né? A questão da imunidade vendida pelo governo, que foi até uma crítica que o advogado Jean Ruzarin, lá no Correio Brasiliense, no texto, atuais servidores serão imediatamente prejudicados pela reforma administrativa. Quer dizer, eu queria que você repercutisse essa questão da imunidade. Qual que é a questão, essa questão da imunidade? Qual que é a jogada do governo? Qual que é a jogada desse governo? Quer dizer, em que pese tudo isso que você listou, o que o governo espera, olhando para o futuro de uma nação onde o funcionalismo público é elemento estratégico para a manutenção do seu estado de conservação, observância e funcionamento de serviços essenciais, né? Ou seja, ele quer jogar tudo, presidente, aí é outro complemento, ele quer jogar tudo na mão da iniciativa privada? Ele quer jogar na mão da iniciativa privada, é isso? Jogar o futuro, jogar o serviço social na mão da iniciativa privada? Haja vista que você tem serviço de iniciativa privada público, como a própria educação e a saúde, que também tem problemas, sérios problemas. Veja só, o doutor Jean, quando no artigo dele, ele olha pelo aspecto corporativo, digamos assim, né? Ele olha porque é assim, o governo vendeu a seguinte imagem: não, essa reforma não serve para os atuais trabalhadores. Ela só se aplica para os próximos, para aqueles que entrarem após a sua reforma, após a reforma. Isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. Porque, assim, o que ele está querendo dizer é que aquilo que está posto até a reforma fica mantido. Certo. Aquilo que está para frente não tem nada assegurado, porque não existe. Você veja só, ele acaba com a carreira, com a carreira obrigatória. Ele acaba com a carreira. Funcionário não tem carreira, só funcionários de carreira do Estado. Ainda assim, essa carreira tem que ser galgada sem levar em conta o tempo de serviço. Então, tudo aquilo que foi da reforma para trás morreu. Uhum. Tá? E da reforma para frente, você não tem previsão, porque você não tem carreira.
Teria que ser formado, antes de se formar a carreira, tem que se definir de vez o que é cargo do Estado, o que é cargo de carreira do Estado. E, a partir daí, se fazer uma carreira que vai contar a partir daquele momento para frente, esquecendo o que está lá atrás. Daqui para frente, você não tem carreira, você não tem possibilidade de auferir aumento por tempo de serviço, acabou quinquênio, anuênio, licença de mais de um mês, férias só com um mês, enfim, acabou tudo. Então, engana-se quem acredita na falácia. Aliás, o governo que vai na ONU mentir descaradamente, quer dizer, as matas brasileiras sendo incendiadas, 3 milhões de animais indo para os infernos. E o cara vai dizer que o Brasil é o campeão da defesa do meio ambiente. Será que ele não viu a reunião que acabou sendo divulgada para todo mundo, para todo o Brasil e para fora do Brasil também, com aquele infeliz do ministro do Meio Ambiente dizendo que essa era a hora da gente amolecer tudo? O resultado está aí, né? O resultado está aí. O triste ele não fez, né? Na prática, ou melhor, na teoria, mas na prática está fazendo. Sem dúvida. Um mentiroso desse, que vai lá na ONU mentir para o mundo, como se o mundo não tivesse vista, como se o mundo não tivesse olho, nós vamos acreditar num cara desse? Evidente que atinge e atinge bem, porque se você deixa tiram da Constituição direitos que você oferia até então, você, a partir daquele momento, não adianta você ter entrado lá atrás. Direito adquirido é aquilo que tu já tem. O que tem, tu não perde, porque seria impossível. Aí é impossível do cara conseguir tirar. Agora, daqui para frente, você não tem mais direito. Eu tenho 37 anos de carreira. Eu já galguei tudo o que eu tinha para galgar. Eu tenho o máximo dos meus adicionais já colocados no meu salário. Acabou a reforma, eu vou ficar com o que eu tenho. Mas o companheiro que tiver 10 anos e que daí ia contar 20, para chegar lá, ele deixa de ter, acabou nos 10. Esse é o exemplo. Ô, presidente, aí fala. Não, desculpa interrompê-lo, mas eu te pergunto o seguinte: isso não pode gerar um desmonte completo? Porque, assim, cada função, em cada enquadramento, tem as suas peculiaridades, né? O trabalhador que está na iniciativa privada tem o seu modus operandi, de galgar o seu chamado plano de carreira. O funcionalismo público tem o seu, que é esse que está posto, que a gente conhece muito bem, e todos os companheiros e companheiras que nos acompanham também sabem. Agora, quer dizer, se você congela isso, você não dinamita essa questão da liturgia de ser um servidor, estar a serviço da população com a boa-fé pública? E outra coisa, você não precariza o serviço? Quer dizer, você joga... Quer dizer, esse risco não é latente, presidente? Mas é exatamente o desmonte da máquina. Qual era a reclamação desse cidadão antes de entrar? É que os governos anteriores como é que fala? Equiparam a máquina. É isso. O que ele está querendo fazer é exatamente isso, só que ele faz isso desmontando a atual e montando a dele. É exatamente isso. Essa é a diferença do Estado para o governo, que as pessoas não estão entendendo. Muito bem. O que ele tá fazendo é precarizando o serviço público. Não é o trabalhador público, ele está precarizando... A estrutura, o status quo, né, da coisa. Exatamente. Ele está acabando com isso. E aí vai mais longe, porque fica na mão dele também de uma forma muito tranquila para ele aprovar em leis ordinárias a possibilidade de mandar embora, mesmo com estabilidade, porque nós somos avaliados. Sim. Todo ano nós somos avaliados. Sim, se a gente não atingir uma meta, a gente pode vir a sofrer... sanções, né? Isso, administrativas, exatamente. Exatamente. Inclusive a demissão. É só abrir o DO aqui de Santos e procurar, que você vai ver, está cheio de demissão, todo ano tem.
Tá? Todo ano tem. Isso é uma possibilidade. O que ele vai ficar na mão dele, depois de aprovado essa dita reforma, vai ficar na mão dele e dos mandatários, prefeitos e governadores sazonais, decidir quais são os critérios dessa avaliação. E aí, meu amigo, tu fica na mão de quem está fazendo o critério. Tu está habituado a fazer um negócio que vai ser considerado errado a partir do critério do cara que está lá. Porque ele altera com muita facilidade, e nessa de alterar com facilidade, vai se livrando daquilo que já está aí, e que tem a estabilidade como estofo, como garantia de prestação de serviço. Aliás, o servidor que não for estável, ele não pode ter fé pública. Exato. Como é que ele vai ter fé pública? Sim, fé pública não tem compromisso. Você não se atrela ao compromisso, à liturgia do cargo. Exatamente, é o único servidor que tem compromisso fisiológico, e essa é a verdade, com o mandatário que está lá, vai ter fé pública de te garantir o negócio no carimbo e assinar, tá aqui. Isso aqui é lei. Não tem, pô. Porque é o entendimento do cara que está ali, do governador, do prefeito. Ô, presidente, posso dar um adendo aqui? Só para exemplificar o teu raciocínio, que deixe muito claro o seguinte, para quem está nos assistindo. É a mesma dificuldade posta por esse desgoverno, é simplesmente fazer, como acontece em setores da iniciativa privada, como o comércio, por exemplo, onde você não tem a fé pública, você é precarizado em salário, benefícios e tudo mais. O que acontece? A rotatividade sobe. Quer dizer, a rotatividade sobe, o nível de excelência do trabalho cai. Ele cai porque você não cria estabilidade, você não cria fidelidade, você não cria relacionamento, você não cria entendimento, você não cria política, você não tem entendimento da política de onde você atua. É isso, exatamente, né? A fé pública está diretamente relacionada com a estabilidade de quem a detém. É isso mesmo. Eu só posso ter fé pública, por exemplo, quem é que pode chegar para o cartorário, para o trabalhador de cartório, quando ele diz que aquela assinatura é verdadeira, quem é que pode dizer que ele está mentindo? Ninguém, porque ele tem a responsabilidade daquilo. Sem dúvida. Ele tem estabilidade para aquilo, para exercer aquela função. Ninguém pode fazer nada com ele por ele ter feito isso. É inerente à estabilidade, não vamos ter mais fé pública. Não, a partir da reforma administrativa, não é possível mais acreditar como um servidor público falar, não, você está certo, ou você está errado. Porque ele vai estar à mercê de alguém que está com a faca na cabeça dele. Tá? Esse é um ponto. Aí você me perguntou se o desmonte não é para passar para terceirizar. E vai estar previsto na Constituição, são 4 vínculos que pode haver, eles evitam falar que é vínculo empregatício, tá? Mas é isso, são 4 tipos de vínculo. Primeiro, o de carreira do Estado, que vai ser o menos usado, né? Evidente. Segundo, contrato por tempo determinado que não tem estabilidade. Terceiro, contrato por tempo determinado, que evidentemente por tempo determinado, não tem estabilidade. E a contratação de pessoa jurídica para passar serviços públicos. Vejam só o que está na Constituição. O que esse cidadão está pondo na Constituição e tem gente aplaudindo. Tem gente aplaudindo porque pensa que não, isso é para ferrar servidor público. Cara, pensa. Olha o que ele está pondo. A Constituição vai permitir que a bel prazer do governante de plantão, tá, se terceirize serviços públicos. Não diz quais ou quais não pode. É serviços públicos. Então, pega a educação dos nossos filhos, e põe na mão de alguém que não tem a responsabilidade do Estado. De uma ONG, de uma faculdade. Quanto tempo vai demorar para a nossa educação degringolar? A gente não consegue, com a educação pública, a gente não consegue chegar aos níveis que deveria. Ô, presidente,
vai acontecer o que com a nossa educação? Ô, presidente, tem um parlamentar da Assembleia, que eu até vou me tomar o direito de não falar o nome dele, mas tem um parlamentar que disse que essa questão posta vai significar terra arrasada, e ele explica o motivo. Eu queria que você comentasse, porque assim, o que ele considera? Que as métricas, as diretrizes educacionais, você as aniquila. Ou seja, os países de primeiro mundo que fazem parte daquele bloco, vamos dizer assim, todos eles têm a mão do Estado regendo questões estratégicas, que são a saúde, né, presidente? Não dá para trabalhar se você não tiver saúde, produzir, estudar, tudo passa pela saúde, uma saúde de qualidade pública. Lembrando que o SUS é um dos sistemas de saúde pública mais importantes do mundo, premiado, inclusive, que esse governo quer destruir com essa bancarrota. Né? Exatamente, elogiado o mundo inteiro, quer dizer. E a educação, ele considera a questão das métricas, que você destrói, porque você joga, quando você terceiriza, quais serão os compromissos com a aplicação das metas? Olhando desde lá do início, vem pelo ensino infantil, fundamental, até chegar lá na ponta final, que é o universitário, presidente. É a terra arrasada? Vai ser terra arrasada? Eu não quero ser pitonisa da desgraça de ninguém, mas, meu amigo, o que você espera? Olha para o Mato Grosso, olha para a Amazônia, e vê o que esse governo quer, não é terra arrasada? Sem dúvida. Literalmente fato, ali, né? O que está lá? Exatamente, é de fato, é literal. O que acontece no Mato Grosso? O que está acontecendo? Acontece todo ano. Bomba nenhuma, meu amigo. Bomba nenhuma. Que quando o presidente do Instituto do IPEA lá foi lá, se manifestou dizendo que a coisa estava ruim, que podia acontecer o pior, o que ele fez? O que ele fez? Demitiu o infeliz, porra. Não é terra arrasada? É evidente que é terra arrasada, meu querido. O que ele quer é o seguinte: volta lá há 30 anos atrás. O que nós tínhamos 30 anos atrás? Filho de pobre não tem que ler, filho de pobre não tem que saber, filho de pobre tem que trabalhar ganhando mal no serviço semi-escravocrata, porque é o que o pai dele fazia. Educação é para rico. Se eu não me engano, esse cidadão chegou a dar uma entrevista falando isso antes de ser presidente. Educação é para quem pode pagar, cara. Não é. Sabe o que ele quer? Imagina a segurança passando para a economia privada, vai. Meu Deus do céu. É serviço. Meu Deus do céu. É serviço do Estado? Imagina a segurança passando lá no Rio, uma maravilha, né? Vai beneficiar os filhos dele, né? Todos envolvidos. Lá, tomar conta todos envolvidos com isso, né? Isso é absurdo, cara. É evidente que isso é uma desgraça anunciada. Só vai acontecer se nós permitirmos. E aí nós, povo brasileiro, tá? Que lutou que nem bravamente para construir, né, presidente? No Estado Democrático de Direito, certo? Que teve uma porrada de nego morto e sumido, tá? Para chegar a esse estágio. Aliás, teve uma porrada de morto, mas o presidente achava que tinha que ser o dobro, né? Não era 17 mil, tinha que ser 30 mil, tinha que matar 30 mil. Ele conseguiu agora. Caraca, nós somos o único país que atravessou a pandemia sem ministro da Saúde. Era interino. E é um general, cara. É um general de carreira. O cara foi treinado para matar, não foi treinado para salvar. Ele foi treinado para medir os prós e os contras. De como atacar, né? Vou perder 15 mil aqui, mas eu lá na frente vou ganhar e acabo ganhando a guerra. Não faz mal que eu perdi 15 mil aqui. Ministro da Saúde não pode ter isso, cara. Ministro da Saúde tem que lutar até o fim. Tem que ter formação de saúde. Ele só foi nomear o cidadão que estava lá como interino agora, depois que a pandemia
deu uma diminuída, está ameaçando voltar, mas depois que a pandemia deu uma diminuída. Aí ele nomeou o general, porque antes teve dois médicos na frente do ministério que não aguentaram as imbecilidades que esse cidadão faz. E aí ele vai para a ONU dizer que não, o Brasil foi um exemplo da luta. Aonde que foi um exemplo? Que nós não tivemos direção nacional nenhuma. A direção ficou para os estados. E aí cada estado implementou o que quis. Nós não tínhamos um regramento só. Nós não tínhamos um norte. Dos 140 mil mortos aqui no Brasil, você pode pôr 40, 50 mil na conta dele. Só dele. Fazendo a propagação, a negação da pandemia, tá? Discursando e andando pela população sem máscara, dando o exemplo de que não precisava. 150 mil mortos. Aliás, 130 mil mortos. Tá? E não precisava andar de máscara. Ele contaminou o ministério dele. Podia ter matado uns 2 ou 3, infelizmente não aconteceu, mas podia ter matado uns 2 ou 3, especial aquele da Fazenda, né? Da Economia e o do Meio Ambiente, podia ter ido. Não ia fazer falta para ninguém, cara. E o ex da Educação, hein, presidente? Também o ex da Educação, a Damares também podia ter ido. O presidente. Não faria falta para ninguém. Infelizmente, não matou ninguém. Infelizmente, aonde se devia acontecer, não aconteceu. Mas é responsabilidade dele a contaminação da equipe dele. Uhum. E é um cara desse que vai lá para a ONU dizer que está tudo certo. Não, o discurso é do controle absoluto, né? Mas controle absoluto do quê? Exatamente. Se nem do governo dele ele tem controle absoluto. Presidente, para mim o escárnio, e um tempo atrás, numa sabatina, até critiquei duramente, porque tinha uma pessoa na época que disse que não, a gente precisa olhar pela perspectiva das vidas salvas. Não, as vidas salvas, elas estão contabilizadas com um bom trabalho das pessoas que estão na linha de frente. A gente tem que analisar as mortes. As mortes mostram a falha. E graças ao SUS. E graças ao SUS que ele está tentando desmantelar com a PEC. Graças ao SUS. Sem dúvida. Todo mundo critica. Nós tínhamos o patinho feio, né, presidente? O patinho feio. Para defender o pobre. É. Ao contrário do que todo mundo pensa, nós tínhamos. E sobre o sacrifício desse povo, com o sacrifício. Aliás, então, o pessoal está me mostrando aqui. Lá nos Estados Unidos teve 200 mil. Tá? 200 mil mortos. Aqui nós temos 130. E virá mais. No mesmo caminho dos Estados Unidos. Infelizmente virá mais. Com a diferença de que lá eles não têm serviço público. Tem muito dinheiro. Exato, mas não tem mesmo. Dinheiro, eles põem dinheiro, eles vê dinheiro, mas não tem serviço público. Aquilo que garantiu não passar de 140 mil até agora foi o serviço público, foi o SUS. Não foi o governo federal, não. Ô, presidente, se o modelo de atendimento público na saúde fosse igual ao americano, aqui haveria uma... meu amigo. Nós já tínhamos passado tranquilamente os Estados Unidos. Imensurável o tamanho da desgraça, que já é enorme, né? Se não fosse obrigação do Estado prover saúde, porque há 30 anos atrás, meu amigo, só tinha saúde nesse país quem pagava INSS. Vocês já esqueceram isso? É verdade. É isso verdade. que a gente vai voltar? É para isso que a gente está dando apoio para esse cidadão alterar a Constituição Cidadã, que a gente lutou que nem um desgramado para alcançar, aonde se garantia os direitos de todos os cidadãos. É isso que a gente vai fazer? Nós vamos voltar lá atrás. Só tem direito quem pagar o INSS. Agora, como o INSS não tem mais vínculo com a saúde, só vai ter direito quem tiver plano de saúde, é isso? Nós vamos ter que pagar. Aí não é obrigação do Estado. Estamos retirando um serviço que é do Estado para prover quem não tem condições. Para quê?
Por quê? Vamos se questionar. Porque o cidadão acha que está certo. Ah, mas não está escrito que vai acabar com o serviço de saúde. Cara, está dando um cheque em branco. Um cara que nem esse, que vai mentir descaradamente lá para a ONU, que vai dizer que está tudo certo aqui no Brasil, vai dar carta branca para um cidadão que nem esse, ele vai fazer o quê? Uhum. Ele não vai terceirizar a educação, porque a educação é dever do Estado. Ele não vai terceirizar a saúde, porque a saúde é dever do Estado. Aonde isso? Por quê? Se a Constituição está dizendo que ele pode vincular entidades ou empresas para prestar o serviço que seria obrigação do Estado. Daqui a pouco nós vamos estar pagando. E aí não adianta reclamar. É por isso que eu falo, por isso que a gente fala. Aqui, nós não devemos votar no Rogério Santos, porque é o candidato do prefeito. Nem conheço o Rogério Santos, mas é o candidato do prefeito. É candidato desse prefeito? Não vote. Isso já basta não votá-lo, né? Ele bebe na mesma água podre, essa é a verdade, né? E não vote nos candidatos que têm filiação, que têm entendimento, que pensa da mesma forma que esse cidadão que está lá mandando desmandada, né? Está lá comandando-se o país de forma desregrada e sem a menor concepção social. Não pense você que é burro, não pense você que é imbecil, não pense você que ele não está fazendo aquilo que ele quer. Ele tem isso planejado. É planejado, está planificado, planejado por ele. O que ele quer é fazer exatamente isso. É acabar com a nossa Constituição, com a nossa forma de atuar e com a visão da Constituição cidadã que dá direitos sociais à população. Então, servidora, o recado do presidente, eu vou aqui complementar humildemente, presidente, dizendo o seguinte: nós estamos oferecendo para a categoria uma oportunidade ímpar, que são as lives, as nossas lives do servidor, com todos os candidatos a prefeitos prefeituráveis, né? Todos aqueles, exceto o candidato do prefeito, porque a gente entende que ele não significa a renovação, não significa o futuro, não significa o respeito à categoria, não significa uma Santos desenvolvida, uma Santos cidadã, não significa. O que ele significa é o retrocesso, é o desmonte. Esse candidato é o achaque, é mais do mesmo, é a turma do quanto pior, melhor, como a gente diz no sindicalismo, tá? Então, a live do servidor, as lives são imperdíveis. Assistam ao vivo, às sextas-feiras, 21 horas. A próxima é com o candidato do Cidadania, o Taná Correia. Se não assistiu, assista as anteriores, que todas estão no Facebook. Estão lá no Facebook, na página do YouTube, estão gravadas. Assistam, repercutam com seus amigos. Isso é fundamental, hein? Bom da gente fazer esses programas e passar, botar na mídia, é que eles ficam aí. Eles ficam aí a posteriori. Você até nem precisa, se você quiser participar, se você quiser, é uma alegria, a gente pede para todo mundo participar mesmo. Sem dúvida. Se você quiser participar às sextas-feiras, lá, dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta para tentar ser respondida durante a live. A gente já faz é uma alegria. Faça isso. Mas, na verdade, assim, nem é necessidade. Você pode assistir todas, e já formular a posição, né, presidente? Exatamente. Fazer as comparações e tomar o entendimento de em quem vai votar. Sem dúvida. Ô, presidente, a gente está chegando aí a gente está indo para a reta final desse nosso programa muito, muito especial, que é o primeiro de muitos que a gente vai ter que, como diz no interior, né, presidente? A gente vai debulhar esse milho aí bastante ainda a respeito dessa desreforma administrativa, que é uma vergonha, escárnio. Mas eu te pergunto o seguinte, Fábio, a questão da representação dos servidores, aí que já converge diretamente no trabalho do sindicato. Como que fica esse cenário, essa atuação? Quero que você fale da manifestação que foi costurada pelo sindicato, um texto brilhante,
Fala do trabalho que está sendo pensado estrategicamente, como fica a questão da representação, essa manifestação, como que ela vai chegar para os servidores, para a população santista, para a sociedade de todo o país, presidente. É um momento muito importante que todos devem prestar bastante atenção, inclusive. A manifestação, primeiro a gente tem que dizer que ainda não foi tornada pública, né? Ela é interna. Mas será, né? Mas será feito. Ela virou, a reforma administrativa virou um processo interno no qual houve essa manifestação tramitou, já passou pela diretoria, está com o jurídico está fazendo uma manifestação, é bom que está fazendo uma manifestação, não vai se posicionar em relação à reforma e à manifestação também, é claro. É bom que se diga que o jurídico do sindicato vai participar de um Sindeste TV aqui. O próximo é terça que vem, né, presidente? Isso, na terça que vem. Nós estamos voltando também com o Sindeste TV, é mais um instrumento de comunicação aí com a Fenomenal. Vai ser o secretário-geral, Donizete, e o jurídico do sindicato, Luiz Gonzaga, falando e espancando, continuando a espancar aí a reforma administrativa. No que tange a representação, ela está posta. Nós representamos os servidores públicos estatutários. E vamos fazer de um tudo para que isso se mantenha, não pode alterar. A nossa luta é para que não se altere. Nós estamos aí em tratativas com outros sindicatos aqui da Baixada, para começarmos a dar corpo a essa luta contra a reforma, mas a intenção nossa é que isso não passe. Não há possibilidade, não há como permitir. O cidadão brasileiro tem que se conscientizar que não é proteção do trabalhador público. O trabalhador público vai se amoldar aquilo que tiver aí na Constituição. Tá? O que está na Constituição é proteção para o cidadão brasileiro, que preza o Estado Democrático de Direito. Vou mais longe, que preza o Estado Democrático de Direito Social. Muito bem, presidente, muito bem posicionado. É para isso que a Constituição está escrita dessa forma e que esse cidadão que nunca defendeu a democracia tenta mudar para retroagir todos os avanços contidos nesta Constituição Cidadã para a época em que não se tinha a consciência cidadã. Então, a população brasileira tem que impedir, tem que fazer de um tudo para que isso não ocorra. A nossa luta é essa. Se vier a acontecer, a gente vai estudar o que vai fazer para frente. Por enquanto, a gente não admite a possibilidade dessa mudança. A gente está aqui esclarecendo, demonstrando, colocando nas mídias para que as pessoas entendam, o que vai acontecer da reforma, ou melhor, da desreforma para frente. Presidente, excelente. Eu acho não, tenho certeza que os servidores, as servidoras, mais uma vez, né, beberam numa fonte especial de muita informação, de muito esclarecimento, e o sindicato, ele, mais uma vez, dentro da sua tradição, no seu DNA, ratifica o compromisso de batalhar em defesa da categoria, e mais um desafio está posto, né, presidente? Porque esse governo, enquanto ele tiver, como a gente diz, com a caneta na mão, preparem-se, porque é um governo totalmente avesso aos interesses da categoria. Presidente, obrigado mais uma vez pela gentileza, nessa agenda extremamente concorrida. Companheiro servidor, companheira servidora, Sindeste TV está na área, sempre trazendo informação em defesa da categoria. Na próxima terça, 15 horas, presidente, confirma? É isso mesmo. Legal. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto com o assessor jurídico, o doutor Luiz Gonzaga, o nosso secretário-geral, Donizete Fabiano,
estará conosco. Mas na sexta-feira temos a live do servidor, hein? 9 horas, 21 horas, com o candidato a prefeito pelo Cidadania, o Taná Correia. A gente vai discutir com ele as questões aí que são importantes para a cidade de Santos, para a categoria. Pessoal, acompanhe o trabalho realizado pelo sindicato, hein? www.sindeste.com.br, nos nossos canais, Facebook Sindeste, Instagram, Sindeste_Santos, no YouTube, Sindeste TV. E visite o sindicato, visitem, dentro, obviamente, do regulamento que existe com relação à proteção e segurança por conta da pandemia. Mas estamos na Avenida Afonso Pena, 123, né? Você já conhece, é a fortaleza da categoria, tá certo? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima, hein? Tchau!